Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs. Hoje é o domingo da transfiguração do Senhor e nós nos alegramos em saber que os irmãos, as irmãs estão participando deste culto conosco. Adoremos a Deus que se revelou de forma especial em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oremos. Deus da luz e da verdade, muito além do alcance de nosso pensamento e imaginação, diante do resplendor da Tua presença, os anjos escondem os rostos. Com reverência, humilde e com amor, nós Te adoramos, aclamando a Tua glória e entoando o Teu louvor, porque Tu nos mostraste a Tua verdade e graça em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
1 João nos diz: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós faremos alguns instantes de confissão silenciosa e logo em seguida nós teremos o responso Cordeiro de Deus, do nosso Cantai a Todos os Povos, número 470. Irmãos e irmãs, recebamos a promessa da graça, a segurança do perdão. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pela graça de Deus, somos perdoados em Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor. Pois os dias do
engrandecer o teu santo nome. E nesse momento em que vamos ser edificados pela tua palavra, que será lida e depois proclamada, ó Deus, nós queremos te pedir a inspiração do teu Santo Espírito para o teu servo, reverendo Emerson, que trará a mensagem que tu colocaste em seu coração. Faça com que ouçamos com atenção e pratiquemos em nosso dia a dia como verdadeiras testemunhas do teu Evangelho. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Façamos a leitura em Êxodo 34, do versículo 29 a 35. O rosto de Moisés resplandece. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Palavras do Senhor. Leitura da Epístola na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 12 até o capítulo 4, versículo 2. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade,
nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Palavras do Senhor. Leitura do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, do verso 28 ao verso 36. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Palavras de salvação. transfiguração do Senhor. O Evangelho diz que o rosto de Jesus se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Transfiguração significa transformação, metamorfose, uma alteração da forma.
A palavra transfiguração quer indicar que houve uma transformação da figura, da imagem com a qual o Senhor Jesus se apresentou aos seus discípulos lá no alto do monte. Os textos propostos pelo lecionário para este domingo nos falam sobre transfiguração, transformação, metamorfose, e nos indicam a necessidade de sermos, cada um de nós, transfigurados. Vejamos primeiramente a transfiguração de Moisés. O texto do livro do Êxodo, no capítulo 34, diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. A pele do rosto de Moisés brilhava. Transfiguração. Moisés subiu o monte Sinai para encontrar-se com Deus. Esta era a segunda vez que ele subia o Sinai. Da primeira vez, ele havia passado muito tempo no monte, ali na presença de Deus, havia recebido as tábuas dos 10 mandamentos e muitas outras instruções. Quando ele desceu do monte, Moisés ficou irado. O povo havia se rebelado e havia se curvado diante de um ídolo, o bezerro de ouro. A decepção de Moisés foi muito grande, a ponto de ele quebrar as tábuas da lei no chão. No entanto, Moisés sobe uma segunda vez. Ele sobe o monte Sinai para falar com Deus, interceder pelo povo de Israel que havia pecado contra o Senhor. E Deus ouve a intercessão de Moisés, oferece a ele novas instruções, as segundas tábuas da lei. Depois de 40 dias e 40 noites lá na presença de Deus, Moisés desce o Sinai, e o livro do Êxodo informa que o seu rosto resplandecia, tanto assim que o povo ficou com medo, e Moisés chegou até cobrir o rosto com um véu. Depois o povo foi se acostumando. Quando Moisés ia falar com Deus, ele retirava o véu do rosto. Quando ia transmitir a palavra de Deus aos israelitas, ele também retirava o véu de sobre o seu rosto resplandecente. Eis aí, irmãos, irmãs, a metamorfose de Moisés. Seu rosto brilhava pelo contato com a glória de Deus, seu rosto brilhava ao receber e ao transmitir a palavra de Deus para o povo de Israel. Agora, vejamos a transfiguração de Jesus. O Senhor toma consigo Pedro, Tiago e João e sobe o monte, possivelmente o Monte Tabor, ao sul da Galileia. Lucas faz um destaque em especial e escreve: subiu ao monte com o propósito de orar. Ao orar, Jesus, a aparência de seu rosto se transfigurou, suas vestes ficaram brilhantes, e eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém.
no alto do monte, em oração, o rosto de Jesus e as suas roupas resplandeceram. Uma teofania aconteceu. A glória de Deus baixou sobre o monte. Moisés e Elias, seres celestiais, um de cada lado, aparecem diante de Jesus. Ali, a lei e a profecia, ali o Antigo Testamento apontando para Jesus. Moisés e Elias falavam com ele sobre a sua partida, a morte que haveria de sofrer em Jerusalém. Pedro, Tiago e João veem a glória de Jesus, veem Moisés e Elias, querem prolongar aquela experiência sagrada, propõem armar tendas no alto do monte para ali permanecerem. A proposta não foi aceita, mas eles puderam ouvir de Deus a voz trovejante do meio da nuvem, falando: este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Eis aí, irmãos e irmãs, a metamorfose de Jesus. Seu rosto e suas vestes brilham no momento em que ora no Tabor, e é visto ao lado de Moisés e Elias, e rodeado pela nuvem da glória de Deus. O Pai Celestial dá testemunho a seu respeito, como no dia do seu batismo. Jesus é o Filho amado, o eleito do Pai, que deve ser ouvido por todos. A transfiguração de Moisés e a transfiguração de Jesus nos fazem pensar sobre a necessidade da nossa própria transfiguração enquanto cristãos. O texto do livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6, versículo 15, é um texto interessante que diz assim: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão foi um importante líder cristão na igreja primitiva, e é assim que nós vamos encontrá-lo nos capítulos 6 e 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Sendo interrogado no tribunal judaico, Estevão falou aos líderes judeus inspirado pelo Espírito Santo, e o texto registra que, ao olharem para ele, as pessoas viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Ou seja, Estevão, falando sobre a palavra de Deus no sinédrio, Estevão estava transfigurado, ele parecia um anjo. O texto proposto pelo lecionário para este domingo da transfiguração, e que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 3, lá no verso 18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Paulo, nesse trecho, faz recordação daquele episódio em que o rosto de Moisés resplandecia pela glória de Deus, tendo ele, inclusive, colocado um véu sobre a cabeça. Paulo faz aqui uma interessante aplicação. Nós também, nós
cristãos sem véu, contemplando a glória de Deus agora na pessoa de Jesus Cristo, nós também vamos sendo aos poucos transformados, transfigurados pelo Espírito, até que a metamorfose tenha se completado e venhamos a ficar totalmente parecidos com o Senhor Jesus. Eis aí, irmãos e irmãs, a transfiguração que precisa acontecer com cada um de nós. Precisamos refletir em nosso rosto a glória de Deus. Essa transformação deve acontecer em nós, pelo poder do Espírito Santo, de tal maneira que, ao olharem para nós, aconteça o mesmo que aconteceu com Estevão. Vejam em nós o brilho, o resplendor do rosto de um anjo. Prezados irmãos e irmãs, a Bíblia Sagrada afirma que os seres humanos, homem e mulher, foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. No entanto, com a queda do pecado, o ser humano se afastou de Deus e essa imagem e semelhança divinas foram maculadas, manchadas. E é por isso que hoje, muitas vezes, ao olharmos para o ser humano contemporâneo, não reconhecemos nele a face de Deus. Uma metamorfose maligna aconteceu conosco por causa do pecado, e faz-se necessário hoje desfazer essa terrível metamorfose do pecado e do mal. E Deus já tomou a iniciativa nesse processo. Ele enviou Jesus, o seu Filho, o Cristo, para realizar o resgate da imagem e semelhança divinas que foram distorcidos na face do homem e da mulher. Em Cristo Jesus, Deus nos convida a uma nova e salutar transfiguração. Moisés, no alto do Sinai, experimentou um pouco dessa nova realidade, na proximidade e comunhão com Deus, na recepção e na transmissão da palavra do Senhor ao seu povo. Moisés foi visto com uma nova imagem, um rosto brilhante, transfigurado. Assim também o Senhor Jesus se apresentou lá no alto do Tabor, na comunhão com Deus, na hora da oração. O Senhor foi envolvido pela glória de Deus, seres celestiais apontaram para Ele, e a voz de Deus na nuvem testemunhou: este é o meu Filho, o meu eleito, escutem o que Ele diz. É este o caminho que Deus deseja que trilhemos nós também. É o caminho da transfiguração, a transfiguração pela oração, pelo conhecimento da sua palavra, a transfiguração pela comunhão com Deus. Se assim fizermos, se dermos ouvidos a Jesus, se escutarmos o que Ele diz, a metamorfose há de acontecer, seremos transformados pelo Espírito Santo, nosso rosto há de resplandecer, faremos brilhar a luz de Deus neste mundo, onde estivermos, e as pessoas olharão para nós e verão o nosso rosto como rosto de anjos, reconhecerão em nós a imagem e a semelhança de Deus. Que o Senhor assim nos ajude, que haja em nossa vida essa transfiguração, essa metamorfose espiritual, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Amém.
Na certeza da salvação, reafirmemos a nossa fé de acordo com o credo niceno-constantinopolitano. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, do mesmo ser com o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou do Espírito Santo e da Virgem Maria, e se tornou verdadeiramente humano. Foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo as Escrituras. Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai. Virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, o que procede do Pai e do Filho, o qual, juntamente com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, o qual falou através dos profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Amém. Nesta hora, irmãos e irmãs, em resposta à palavra de Deus, nós reservaremos este momento para a oração. É um momento para interceder em favor daqueles que estão mais carentes da graça de Deus. É um momento para também colocarmos diante do Senhor a nossa gratidão pelas bênçãos que dele temos recebido. É momento de consagrar a Deus a nossa vida, os nossos dons, talentos, as ofertas, os dízimos que foram encaminhados à igreja nesta semana que passou. Vamos assim colocar a nossa vida, o nosso coração por inteiro diante do Senhor, o nosso Deus. Oremos. Deus eterno, Pai bondoso e amoroso, nesta hora, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos a Tua igreja, o Teu povo e de forma especial aqueles que estão mais necessitados da Tua intervenção. Nós oramos aqui pelos enfermos, nos lembrando de irmãos e irmãs queridos da nossa igreja. Oramos aqui, Senhor, pela nossa irmã, Dona Josefa. Oramos pelo nosso irmão, presbítero Abelardo. Oramos pelo nosso irmão, presbítero Pedro Vicente. Oramos pela nossa irmã, Dona Leia. Oramos, Senhor, por aqueles que estão em tratamento de saúde, aqueles que estão se recuperando de procedimentos médicos realizados. Colocamos nas Tuas mãos todo o Teu povo que carece neste momento da Tua ajuda, do Teu cuidado, da Tua bênção, da Tua intervenção miraculosa, Senhor. Se conosco, continua cuidando de cada um de nós. Nós oramos por aqueles que neste início de semana, emendado com feriado, estão viajando. Nos lembramos aqui, Senhor, da parcela da Tua igreja no acampamento. Pedimos que o Senhor alcance todos esses que estão em viagem, em atividades do acampamento, em outras situações, que o Senhor os acompanhe nas suas viagens, nos seus momentos distantes, e que possam retornar de volta para a igreja depois, debaixo da Tua proteção também. Deus eterno, agora nós te damos graças pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas dádivas,
pela tua santa providência, o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias e da nossa igreja. Nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa gratidão pela vida, pela saúde, pela família, pelo sustento material. Te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos, por tantas dádivas, e pedimos que Tu recebas as nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso coração, que nesta hora nós consagramos a Ti no Teu altar. Fica conosco, Senhor. Dá-nos sempre a Tua santa companhia e recebe a nossa gratidão. Nós oramos por Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Que Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida.
Que o Senhor sobre vocês, irmãos e irmãs, levante o seu rosto e dê a sua paz. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder, a inspiração do Espírito Santo, repousem sobre vocês, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém.